Glória a Deus. Sabe aqueles vídeos que você já deve ter visto, talvez pelo menos o título lá no YouTube? Fulano, ou a pessoa fez isso, veja o que aconteceu. Quem é que já viu esse título aí lá? Levanta a mão. Não sei o que, veja o que aconteceu. Quem já viu um título assim na internet? E não sei o que, e veja o que... Levanta a mão, irmão. Oh, glória. Eu vou dizer para você uma coisa. Ouça a voz de Deus e veja o que acontece. Ouça a voz de Deus e veja o que acontece. E hoje talvez seria esse o título para nós. Olha nos olhos da pessoa que está ao seu lado, diga mais uma vez, diga para ela assim, ó, ouça a voz de Deus e veja o que acontece. Queridos, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver homens e mulheres que quando ouviram a voz de Deus, olha o que aconteceu com eles. Isaías 1,19, abre lá. Isaías 1,19. Texto que eu cito toda hora. Quem é que arrisca aí dizer? Se quiserdes e me ouvirdes. Abre lá, Isaías 1,19. E quem tem lá sua caneta, aquela que marca o texto, sabe? Marca o texto lá. Pega no outro dia, escreve no papelzinho, gruda lá no espelho do banheiro. Para você acordar de manhã, eu espero que a primeira coisa que você faça é lavar o rosto, escovar os dentes. Com certeza seu marido, sua esposa, espera que você faça isso. E bem feitinho. Uma vez um amigo nosso, 3 horas da tarde, período de férias, nós tudo pré-adolescentes, fomos fazer um campeonato mundial de taco. Só que só participava o pessoal da rua mesmo, sabe? Mas era um campeonato mundial. E de repente um meio atrasado chega assim, diz, e aí, vamos começar? Vamos começar. Feijão. Bem aqui no artilheiro aqui. E aí eu sempre tem uns que querem avisar o amigo, o outro já vai debochar, né? Vai aí, meu, não escovou os dentes. Daí o da feijoada olhou e disse assim, claro que eu escovei. Por quê? Tu tá com baita de um feijão nos dentes aí. É que eu escovo os dentes com house. Meu irmão, não adianta escovar o dente com house. É a típica tapeada que eu contei semana passada. Tem muita gente que está tentando ser aquilo que não é. Mostrar aquilo que não tem. Para usufruir de algo que não tem direito daí. Tem gente que quer aparentar que está tudo bem, quando na verdade não está, e quando o nosso coração não está tratado por Deus, queridos, não adianta como esteja o nosso exterior, para não dizer essa carcaça. É igual um carro que você leva para uma lavagem, e lá os caras fazem um trabalho incrível, eles lavam, ejete cera, passa pretinho, deixa tudo brilhando, mas você chega para ele e diz assim, ó, só não passa aspirador porque eu tenho umas coisas minhas aqui dentro. Por fora está tudo ok, tudo top, mas por dentro está virado num lixo, num lixão. Não reserve o seu coração para Deus. Diga a Deus, o que eu mais quero é o coração, nem é tanto por fora. Porque a Bíblia fala que quando o coração está tratado, essa alegria que bate no nosso coração, ela aformoseia o rosto. Ou seja, quando o nosso coração é tratado por Deus, a gente fica até mais bonito. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, meu Deus, como você está ficando belo. Ou bela, né? Olha direito aí, você está do lado do irmão ou uma irmã, né? Para não tomar uma bifa. Se quiserdes e me ouvirdes,
comereis o melhor desta terra. Meu irmão, não adianta só querer. Todo mundo quer, é ou não é verdade? Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ser bem sucedido, todo mundo quer ter um espacinho ao sol. Só que a Bíblia não diz: se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: temos que ouvir a voz de Deus. Diga: temos que ouvir no detalhe a voz de Deus. Queridos, como é triste, ao mesmo tempo que quando nós ouvimos nós somos abençoados, como é triste saber de pessoas que não ouvem a voz de Deus, ou não dão ouvidos à voz de Deus, e aí acabam colhendo. Veja que eu poderia pegar essa mensagem e mudar completamente o título, caminhar por uma outra vertente, e abrirmos o leque para tantos lados, para nos corrigir, nos abençoar. Mas eu quero ficar só em cima disso, e que Deus me ajude, para que nós saiamos daqui com nossos ouvidos afinados à voz de Deus. Saiamos daqui hoje com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. A Bíblia diz que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me conhecem, me reconhecem. Tem muita gente que muitas vezes ouve a voz de Deus, mas não reconhece a Deus, não reconhece ser a voz de Deus. Por um lado é uma bênção quando nós ouvimos a Deus, por outro lado é tão triste quando nós não ouvimos a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: essa palavra é uma palavra para nos fazer sair daqui pulando de alegria, mas ela também vai nos mostrar o lado triste de quando nós não ouvimos a Deus. Amém, amados? Outro texto, Êxodo capítulo 19, abre lá para você ver. Êxodo 19, 5. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1, 19. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente, ou melhor, se diligentemente ouvirdes, ou seja, se cuidadosamente ouvirdes. Ou seja, antes nós ouvimos o quê? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora Deus está falando através de Moisés, assim ó: agora pois, se diligentemente, ou seja, se de uma forma cuidadosa ou cuidadosamente, com atenção, queridos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, tem que ser com atenção, tem que ser com devoção, tem que ser com dedicação. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: crente superficial não vive o melhor de Deus aqui na terra. Agora o crente profundo, aquele que quer se aprofundar em Deus, esse experimenta das profundezas de Deus. Você está conseguindo me ouvir, sim ou não? É a mesma coisa você está parado numa ilha, sabe aquelas ilhas paradisíacas, aquele mar azul, aquela cena assim que parece que só em filme para você ver, já é lindo ali de cima. Agora, se você pegar um equipamento e mergulhar profundo naquele mar, você vai ver coisas que você não imaginava que existiam. Você vai ver cores, você vai ver movimentos, você vai ver coisas que só se aprofundando se pode ver. Assim é no reino espiritual, amados. Se você está vendo os milagres, está vendo Deus se manifestando, já está achando maravilhoso, agora imagina quando você se aprofundar mais. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, ou seja, a consequência será, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: sempre existe uma consequência, ou várias, né? Existe a consequência, ou as consequências, quando eu ouço e quando eu deixo de ouvir. Você está comigo? Diga amém. E a consequência
será o quê? Sereis a minha propriedade peculiar. Ei, eu vou de novo. Sereis minha propriedade peculiar. Você imagina Deus tratando a sua propriedade peculiar de qualquer jeito? Deixando o mato crescer para lá, deixando não sei o que estragado para cá, deixando apodrecer não sei o que lá. Deus jamais vai deixar isso acontecer na sua vida, na sua casa. Se você procurar ouvir diligentemente, ou seja, peraí, o que Deus falou? Não entendi, então eu não me movo, então eu não me mexo. Estava conversando agora há pouco com o Lucas. Cadê o Lucas? Não tem o lance lá do última forma, lá no exército? A última forma, ou seja, não sabe o que fazer, a última ordem é a que vale. Não tem uma placa de trânsito, na dúvida, não ultrapasse. Tem ou não tem, gente? Então como é que a gente quer agir na nossa vida, queridos? Como é que nós queremos agir na nossa vida, em cima de dúvida? Sabe, coisas importantes. Uma vez um casalzinho chegou para mim, eu até me apavoro. Pastor, nós queremos, né, que o senhor ore por nós, que a gente quer casar. Eu, é mesmo? Que benção. Está preparado para o casamento? Quando a gente pergunta assim, sim. Não, porque nós já estamos economizando. Não, mas não estou falando de economia, não estou falando de dinheiro, não estou falando de casa, não estou falando de bens materiais. Estou falando aqui. Já oraram? Pois é, a gente está orando aí. Quanto tempo? Não, já faz um mês. Você quer decidir o que vai acontecer com você para o resto da vida em um mês de oração? Tem que parar para ouvir a Deus. Tem que parar para ouvir a Deus. Shhh. Claro, você trabalha enquanto isso, né, irmão? Vai investindo. Está me entendendo? Diga amém. Vai trabalhando, vai investindo, mas sensível para ouvir a voz de Deus. Vai comprar um carro, vai vender uma casa. Ouça a voz de Deus. Uma vez um empresário me procurou, que ele não estava conseguindo vender o imóvel dele. Ele estava anunciando o imóvel a 800 mil reais. 800 mil reais. 800 e pouco. Ele me chamou, nós conversamos. Eu orei com ele. E quando eu orei, Deus me deu uma estratégia. Ele não estava conseguindo vender por 800 mil. Eu disse para ele assim, querido, Deus mandou o seguinte: anuncia por 1.200.000. Tá, peraí, vai aumentar 50% do negócio que já não está vendendo. Ele me disse, mas olha só, pastor, eu não estou conseguindo vender por 800, eu não entendi qual seria a sua matemática aí. Eu disse, não é matemática, é ouvir a voz de Deus. Não, mas olha só, o pessoal que realmente queria, eles já acharam 800 mil muito caro. O pessoal que realmente queria e que fez uma oferta, uma proposta mais sólida, ele começou a me repetir porque ele achou que eu não tinha entendido. Mas eu tinha entendido. É que às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer. Eu disse, eles vão te procurar de novo. E quando eles te procurarem, tu pede 1.200.000. Tu disse que tu conversou com algum, ou com um, agora não me lembro, um especialista. E que vocês reavaliaram. E que agora eram 1.200.000. Olha, queridos, eu até hoje eu não sei como é que ele acreditou, como é que ele deu crédito, mas ele deu. Ele disse, amém, meu pastor, vamos embora. Eu não sei se ele estava feliz no final da conversa, mas sei que ele ficou feliz depois. Não deu 15 dias, o povo lá procurou ele. Então vamos fechar nos 800 lá. A gente decidiu, eles estavam pedindo desconto. Disse, não, é que olha só, eu não sei quanto ele teve que pensar na hora para falar mesmo, não, eu sei que ele falou. Pois é, né?
Subiu. Eu não sei qual foi a conversa, mas eu fico imaginando. E ele disse assim, ó, nós avaliamos de novo toda a situação, né, e nós tivemos que reajustar o prédio aqui em apenas 50%, nada demais assim. Em vez de 800, nós estamos pedindo 1.200.000. Sabe o que é? Isso ele me falou. Ele simplesmente não, como é que diz o gaúcho? Não titubearam. Está fechado. Não, mas olha só, vocês ouviram bem. É 1.200.000, 1.200.000. Está fechado. Porque nós também consultamos o nosso povo aqui e tem que ser nesse lugar por causa disso, localização, saídas, tem que ser nesse lugar. Tem que ser nesse lugar. Mais forte para Jesus, meu irmão. Temos que ouvir a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós entendemos o que está acontecendo espiritualmente. Porque podia achar que era o demônio se levantando. O diabo está travando a minha venda. Não, é o próprio Deus que, ó, espera, porque eu quero te abençoar mais. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, nós temos que entender que a resposta de Deus não se baseia tão somente no sim, mas pode ser sim, espera e não. Se você conhece, sabe, por favor, não entenda que eu estou fazendo um julgamento pejorativo. Mas nossos filhos estudaram numa escola onde eles iam para a Olimpíada e todo mundo era campeão. Cara, isso está errado. Isso está errado. Porque na vida não existe isso de todo mundo ser campeão. Um vai ser o campeão, o outro vai ser o vice. O outro vai ser o terceiro colocado, o outro vai ser o quarto. E às vezes o vice não se sente o vice, ele se sente o grande perdedor. Então nós temos que ensinar os nossos filhos, queridos, a ouvirmos a voz de Deus e a entendermos que às vezes a derrota não é uma derrota. Como às vezes a perda não é uma perda, é Deus limpando. Por isso que nós temos que ouvir a Deus, queridos, ouvir a Deus. Às vezes Deus não permite que aconteça determinadas coisas, porque Ele está nos preservando. Meu pai me ensinou isso desde pequeno, nosso bispo, Oniston. Ele dizendo, meu filho, tu tem que entender uma coisa. Todo mundo vai dizer na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude. Talvez ele não lembre de todas as coisas que ele nos ensinou, mas eu lembro das coisas que eu aprendi. E ele disse assim, tu vai ter que entender que todo mundo vai dizer que ir na igreja é chato. E eu me lembro direitinho. Na época tem gente que com certeza nem sabe o que é isso. E é nessas horas que a gente realmente discerne o quão menos jovens nós somos. Eu peguei um radinho e o meu amigo estava passando, eu estava ouvindo aquela música, empolgadíssimo. Era até bem podre assim a música, sabe? Mal feito, mal gravado, mal tudo. Mas eu estava empolgado, que tinha uma bateria muito legal. E eu chamei o meu amigo que estava passando na rua, vem cá, o vizinho do lado. E eu assim, agora que eu vou ganhar ele para Jesus, vou evangelizar. Peguei era um tocador de fitas. Fita... Eu sei, gente. Eu só queria que as pessoas mais novas não se assustassem, né? Achando que a gente veio da idade dos Flintstones ou coisa parecida. Sabe aquelas fitas? Aquela que o cara botava a bique. Você nunca fez isso, né? Para não gastar a pilha. Está todo mundo discernindo a pregação antes de eu pregar. Nunca aconteceu de estourar a fita para vocês?
usava a pilha, perdia a vida. E eu botei aquela música para ele, eu disse, muito show, né, cara dele? Eu achei bem ruim. E eu contei isso pro meu pai. E ele me disse, tu tem que aprender hoje, Samuel, que muitos vão te dizer durante toda a tua vida que ser crente é chato, de que a igreja não é necessário, de que servir a Deus, de que seguir a Bíblia é coisa de gente boba. Tu vai ter que aprender hoje isso, porque o diabo sempre vai tentar te desviar do plano que Deus tem para a tua vida. Aquilo entrou no meu coração. E essa palavra que eu estou ministrando hoje, ela precisa entrar no nosso coração, para nós não ficarmos ouvindo a Deus pela metade, mas sim diligentemente, queridos, e entendermos, porque às vezes nem o profeta entende. Quer base bíblica para isso? Sim ou não? O profeta estava em cima da mula. Balaque estava dizendo para ele amaldiçoar o próprio povo de Deus. Ele estava quase se vendendo. E de repente, a mula para, porque tinha um anjo na frente, no caminho. E o profeta começa a cutucar na mula para a mula andar, e nada. Daqui a pouco eu acho que de repente até uns petelecos ali rolou. De repente a mula vira para o profeta. Gente, eu imagino que o profeta deve ter, sim, porque eu sinto vergonha alheia quando eu leio essa parte da Bíblia. Eu sinto vergonha pelo profeta, porque o profeta ele tem que ter, nós que, talvez você não seja profeta de ofício, mas você está vivendo num ministério, num ambiente profético, amém, amados? Então nós temos que ter a nossa visão cada vez mais aberta, nossos ouvidos cada vez mais sensíveis. Essa semana Deus estava dando nome, e o segundo nome e sobrenome das pessoas, ao vivo nas lives. Quem viu isso, quem ouviu isso, levante sua mão. É um poder de Deus, amado. É um poder de Deus. Então cada vez mais, e de repente a mula empaca, o profeta fica indignado e bate na mula e nada. Como eu repito, provavelmente começou a dar uns petelecos ali na mula. Daqui a pouco a mula olha para ele assim, vira o pescoço. Para mim, o que ela falou soou desse jeito. Cara, tu tá tão cego espiritualmente, tu não tá vendo? Tem um anjo aqui, cara. Às vezes o mover de Deus está na nossa frente, nos dando sinais de que nós temos que mudar o nosso jeito de pensar, mudar o nosso jeito de falar, mudar o nosso jeito de articular. Mas às vezes nós, como mulas, empacamos naquilo ali. Levanta a sua mão direita, assim como eu estou levantando aqui, amado. E você vai fazer o pedido mais louco da sua vida. Mas é para você não esquecer. Diga assim, ó, Senhor, abre a minha visão. Igualzinho daquela mula. É melhor ter a visão de uma mula abençoada do que às vezes um profeta cego espiritualmente. Você está ouvindo essa palavra, meu irmão, sim ou não? Toca agora os seus ouvidos profeticamente falando. Só não tapa, que deve ser não vai me ouvir, né, lindão? Só encosta aí. Diga assim, ó Senhor, abre os meus ouvidos, afina os meus ouvidos, para eu ouvir a tua voz, e converte o meu coração, porque eu não quero só ouvir, quero ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Quantas vezes na Bíblia nós vemos o povo, Deus dando uma instrução, o povo não ouvindo.
1 Samuel capítulo 13, o grande rei Saul, um homem que se destacava dos ombros para cima, era ele. Alto, bonito, forte. O cara tinha todo o estereótipo de um rei, mas não tinha o coração de um rei. Pelo menos não o coração de um rei segundo o coração de Deus. Você está ouvindo isso? Talvez não o coração de um rei segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que porque Saul não ouviu a instrução de Deus, queridos, ele foi rejeitado. Eu posso falar de novo? Amém, igreja? Saul foi rejeitado por não ouvir a voz de Deus. O homem perdeu o Éden porque não ouviu a instrução da voz de Deus. Até ouviu, mas não ouviu no detalhe e não obedeceu. Queridos, essa palavra não é para deixar ninguém aqui triste. Amém, igreja? Não é para deixar ninguém. É só para pedir: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Porque é o desejo de Deus. Ei. Quer que eu lhe mostre biblicamente como é o desejo de Deus? Deus criou o mundo, formou o homem. E o que ele fazia? Ele vinha para conversar com o homem. Ou seja, ouvir a voz de Deus não é um privilégio, é um desejo de Deus para nós. Repita comigo: ouvir a voz de Deus não é um privilégio de poucos, é o desejo de Deus para todos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não entramos num negócio errado. Nós não fazemos uma negociação errada. Porque Deus fala: mas Deus, eu vou ganhar um lucro de tanto. Um lucro nominal, mas um prejuízo emocional, às vezes irreparável. Às vezes um lucro nominal, mas um prejuízo familiar, às vezes irreparável. Você está me ouvindo? Diga amém. Diga: Deus, eu quero, eu preciso ouvir a tua voz. Gente, eu mal comecei a palavra. Mal comecei a palavra. Eu tenho que caminhar para o final. Queridos, o detalhe é que quem ouve a voz de Deus, agora vamos só para a parte boa. Quem ouve a voz de Deus, esse atrai o favor de Deus. Repita comigo: quem ouve a voz de Deus, atrai o favor de Deus. Vai anotando isso tudo aí, Estevão. Amém, igreja? Quem ouve a voz de Deus, atrai o favor de Deus. Atrai o favor. Atrai o favor. Você colhe até onde não plantou. Esse ano é ano onde nós vamos colher até onde nós não plantamos. Eu vou repetir, amado. Porque nessa hora a igreja, alguns tinham que virar cambalhota, outros tinham que se jogar, sabe? Outros tinham que começar a tremer, gritar, ficar de pé. Sério? Eu vou falar de novo, vou dar mais uma chance para você deixar fluir o Espírito Santo. Esse ano começou. Esse ano você vai colher até onde você não plantou, meu irmão. Se você recebe, faz barulho. Faz barulho. Aleluia. Você vai colher até onde você não plantou.
Não porque você vai estar roubando, não porque você vai estar subtraindo de outros, é porque Deus vai estar multiplicando na sua vida. Ei, quando a gente ouve o favor de Deus, José tomou na cabeça, mas continuou ouvindo a voz de Deus e obedecendo, ouvindo a voz de Deus e obedecendo, ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Os próprios irmãos dele, os próprios irmãos de José, eles arquitetaram não só a morte, mas eles estavam pensando em matar ele. De tanta inveja, de tantos ciúmes. Só que José permaneceu na presença de Deus. Isso atraiu o favor. José foi vendido para Potifar, foi parar lá dentro. O que aconteceu? Tudo que José fazia prosperava. Potifar viu isso e começou a entregar coisas para ele, aos cuidados dele. A casa de Potifar prosperou como nunca. A casa de Potifar prosperou como nunca. Jacó, depois de toda a história, né, o nome enganador, não sei o que, ele andava com Deus, ele ouvia a voz. Ô Marquinhos, ele ouvia a voz e obedecia, independente de qualquer coisa. E Labão percebeu. Labão, ele inclusive confessou: olha, é certo, então fica perto de mim. Labão percebeu que Deus abençoava as coisas dele, de Labão, só por causa da presença de Jacó. Ei, esses textos começaram a quebrar o meu coração, porque eu não acreditava em cobertura espiritual. Você que congrega aqui conosco, você está debaixo desta cobertura, desta unção. Eu não acreditava nessa história de cobertura. Eu falei terça-feira, porque a gente sabe que existem dominadores, mas aqui na igreja, aqui a nossa liderança não é de dominadores. Nós somos aqui como facilitadores, para você aprender a ouvir a voz de Deus e poder colher através deste ouvir de Deus. Queridos, a bondade de Deus, o favor de Deus ia onde Jacó ia. Labão tentou trapacear, mas cada vez Jacó prosperava mais. Talvez tentem te passar para trás, te trapacear, mas cada vez você vai colher mais. Você vai colher mais. Você vai prosperar mais, porque a unção de Deus vai estar sempre junto com você. Você só tem que ouvir a voz de Deus e obedecer.